Alô, boa noite. Estamos de volta nesta terça-feira, 1º de abril de 2025. Sejam todos bem-vindos. Não posso dizer que é a curtinha do professor, porque hoje a curtinha foi de manhã, quando eu tive o prazer de anunciar que meu querido sobrinho está em terras norte-americanas. Ele já saiu de Houston, foi ao Colorado, a Denver, e agora está chegando em Montana. E mandou umas imagenzinhas para nos deliciarmos. Vejam só, aqui ele está no aeroporto em Houston. Ó, aqui é o meu portão, 86. Olha aí, os airlines. Ó, tudo americano. E eu tô aqui, ó. Ó que chique. Tomadinho, ó. Que legal. Nesse outro vídeo, ele chegando em Denver. E o próximo vídeo, ele está sobre o Colorado, Texas e Oklahoma. Ele escreveu dizendo, olha só a pujança agrícola desses três estados, mostrando aí os pivôs, não é? Os pivôs da agricultura. Fantástico, eu estou morrendo de orgulho, por isso estou dividindo essas informações com os meus queridos amigos, porque afinal de contas, agora teremos um correspondente lá em Montana. Não será bem um correspondente, mas enfim, eu poderei confirmar muitas coisas diretamente com o meu querido sobrinho. Bem, por falar em Estados Unidos, meus queridos amigos, expectativa enorme, imensa, que está mexendo, sim, com os mercados no mundo afora, ou melhor, com os investidores, muita gente preocupada com o que acontecerá amanhã. E o que acontecerá amanhã, meu Deus do céu? Bem, amanhã será o anúncio tarifário programado pelo presidente Donald Trump, que deve revelar uma nova onda de medidas comerciais recíprocas. Ele vai dizer se aplicará reciprocamente taxas para aqueles países que também pesam na mão com os produtos americanos. Aliás, eu mostrei aqui neste mesmo canal um vídeo em que eu comprava uma panela de pressão lá nos Estados Unidos. Era um simulado, né, de uma compra e acabei comprando mesmo a panela de pressão. Mas, claro, depois eu consegui cancelar a compra na Amazon americana. Uma panela de pressão que, de taxas, custava mais do que o preço da própria panela. O que eu pagaria algo como 250 até quase 300 reais, saía por mais de 600 reais. Por causa das taxas. E isso, então, é reciprocidade. Trump pode, inclusive, afetar nós outros, acá em Brasil, se colocar tarifas recíprocas. E muita gente está esperando que isso aconteça. Então, também, muitas razões para nós acompanharmos o que Trump falará amanhã em comunicado à nação. Enquanto alguns analistas especulam que a incerteza tarifária pode prejudicar o investimento empresarial e a contratação, os números de fevereiro, diz o Breitbart News, sugerem que essas preocupações ainda não se materializaram no mercado de trabalho. Bem, isso aqui é uma boa notícia para quem pensa que o mercado não cairá. Muita gente está dizendo, olha, há uma expectativa grande com o que acontecerá, o que pode acontecer amanhã, mas não é bom apostar muito em queda do mercado, principalmente em Bitcoin e ações, por exemplo, a menos que Donald Trump cometa uma loucura, o que parece improvável. Por quê? Porque o mercado, de certo modo, já precificou o problema das tarifas. Já está, vamos dizer assim, acostumado com esse fato. Donald Trump está, assim, numa guerra tarifária e o mercado já absorveu isso. A questão é que são outros indicadores que podem complicar, como, por exemplo, a possibilidade de uma recessão, a possibilidade de uma fortíssima inflação, a possibilidade de desemprego. Bem, desemprego e inflação nós já vimos que não será o caso. A inflação não mostrou nada, nenhum número absurdo ou astronômico. E o desemprego, vejam só que boa notícia, publicada hoje pela Breitbart News. Diz que o mercado de trabalho dos Estados Unidos se manteve estável em fevereiro, com vagas de emprego, contratações e desligamentos apresentando pouca movimentação mês a mês.
apesar da crescente expectativa de novas tarifas do governo Trump. Então, o que fica de expectativa mesmo para amanhã é isso, essa questão tarifária, que não será, digamos assim, uma grande surpresa para o mercado. Por isso, muitos analistas estão dizendo o seguinte: olha, não embarque muito nesta onda de medo. Outros analistas já ainda estão muito cautelosos. Olha, cuidado, pode ser que as criptomoedas, por exemplo, despenquem, o Bitcoin volte a casa aí dos 70 mil dólares, mas no frigir dos ovos parece que os otimistas estão ganhando com uma pequena margem. Não será nada espantoso, repito, a menos que Donald Trump cometa uma loucura. Então, a questão tarifária já absorvida pelo mercado não será nenhuma surpresa. E agora essa boa notícia aí em relação ao mercado de trabalho. Nada excepcional. Há emprego, sim. Houve, claro, desligamentos, mas vejam só, muito por causa da política de limpeza do governo Trump, contenção de despesas, funcionários públicos, digamos assim, não muito qualificados, agências que estavam lá mais como cabide de emprego, tudo isso aí aumentou os números de desligamento, mas o mercado também já precificou isso. Essa questão de muita gente sendo mandada embora, o mercado, que é espertíssimo, entendeu que isso aí é uma limpeza natural e outro ciclo virá, novos, digamos, contratados para um governo menor, vamos dizer assim. Então, já está precificado também. Bem, o Breitbart News diz aqui o seguinte, que o número de vagas de emprego por trabalhador desempregado permaneceu inalterado em 1,1% em fevereiro, próximo à sua média histórica. Economistas e autoridades do Federal Reserve usam essa proporção como um indicador-chave do equilíbrio entre a demanda e a oferta de trabalho. Em seu pico, em 2022, a proporção atingiu 2:1, um sinal de que o mercado de trabalho, sinal de um mercado de trabalho superaquecido. Porém, as taxas, amplamente vistas como um sinal de confiança do trabalhador, permaneceu inalterada em 2%. Isso está próximo à média pré-pandêmica, o que é um ótimo sinal, sugerindo que a maioria dos trabalhadores ainda se sente segura em seus empregos, mesmo que não estejam mais buscando grandes aumentos salariais, trocando de empregador. O mercado de trabalho permanece estável, disse Julia Pollack, economista-chefe do Departamento de Trabalho, em uma postagem no X. E aqui, então, termina o Breitbart dizendo que os setores governamentais e adjacentes ao governo tiveram mais rotatividade. As demissões federais aumentaram em 18.000%, atingindo seu nível mais alto desde o final de 2020. Enquanto isso, as demissões na educação estadual e local aumentaram em 28.000. No setor de assistência social e saúde, chamado frequentemente de setores adjacentes ao governo, por causa de seus profundos laços governamentais, as vagas de emprego caíram 46.000, em torno de 46.000, diz o Breitbart News. Então, no geral, aqui não teremos muitas surpresas em relação a esses indicadores de inflação, de desemprego e de recessão. Parece não será o caso. Ficaremos aguardando, então, a questão aí do anúncio de Donald Trump em relação às tarifas. A preocupação do mercado não é agora como os americanos reagirão, porque isso parece já estar absorvido. A questão do mercado é saber como países como a China, por exemplo, o México e o Canadá reagirão, e também países europeus. A China, por exemplo, já deu um susto grande, um susto pesado em Taiwan, desde ontem. Isso pode ser um sinal também para chacoalhar o mercado. Vejam só, essa matéria foi publicada hoje em vários sites de notícias e diz o seguinte: em uma ação surpresa, os militares chineses lançaram um grande exercício de treinamento militar em Taiwan essa semana.
Os exercícios ocorreram tanto no espaço aéreo quanto nas águas que cercam a nação insular, com a marinha chinesa, forças aéreas, terrestres e foguetes envolvidos no exercício. Xi Yi, um porta-voz do comando do Teatro de Operações do Exército de Libertação Popular, disse que os exercícios tinham a intenção de entregar um severo aviso e contenção forçada contra a independência de Taiwan, segundo a Associated Press. Bem, para muitos isso aqui é uma forma da China intimidar uma mão pesada, por assim dizer, uma mão mais pesada de Donald Trump em relação às tarifas com a China. Pode ser, alguns analistas dizem que Donald Trump já havia pensado em pegar leve com a China para não criar, digamos, um pânico total no mercado, mas isso só confirmaremos amanhã. Isso realmente pode sim fazer com que o mercado caia um pouco, ou melhor, o sentimento de medo aumente. Então, esse é um dos pontos em que estaremos ligados na fala de Donald Trump amanhã. Bem, em relação a Taiwan, o governo manifestou preocupações, ele disse em nota oficial. As flagrantes provocações militares da China não apenas ameaçam a paz no Estreito de Taiwan, mas também minam a segurança em toda a região, como evidências por exercícios perto da Austrália, Nova Zelândia, Japão, Coreia, Filipinas e Mar da China Meridional. Condenamos veementemente o comportamento escalonado da China, disse em nota oficial o Gabinete Presidencial de Taiwan, e foi postado no X. Bem, então é isso, temos esses dois fatores aqui mais preocupantes. A China, que está ameaçando mais fortemente Taiwan, e também todo o extremo da Ásia com essa preocupação de que a China escale, provoque Taiwan, mas também provoque todos os seus vizinhos na região. São duas preocupações realmente importantes. Bem, de resto, é isso. Os americanos provavelmente não estão mais com tanto medo, tão apavorados. Tanto é que o Bitcoin hoje deu uma reagida, deu uma subidinha, mostrando, talvez dando um aviso de que ele pode até explodir, dependendo do que Trump falar amanhã. É o Bitcoin, né? Vamos aguardar, muita expectativa. O fato é que se Trump pegar pesado na questão tarifária, na guerra tarifária, ou não pegar pesado, muita gente vai perder dinheiro. Se ele não pegar pesado, é possível sim que o Bitcoin, pelo menos ele, exploda. E aí, aqueles que estavam shortados, bem, se darão mal. Aqueles que estão apostando na queda se darão mal. E se Trump pegar pesado, aqueles que estão otimistas, achando que já está tudo resolvido e o Bitcoin só subirá, passará dos 110 mil dólares, também poderão perder muito dinheiro. Quem dá um bom conselho é um amigo meu. Ele diz o seguinte: lembrem-se da família Rothschild nessas horas. Os Rothschilds costumavam apostar digamos, comprar quando as coisas estavam ruins, ou seja, comprar aos sons de disparos ou de canhões, e vender quando estava todo mundo comprando, com aquela euforia, com aquele otimismo exacerbado, ou seja, vender aos sons de violinos. Então tem muita gente, provavelmente, que se dará bem, porque comprou agora os seus ativos, agora nesse momento de medo. Esses poderão se dar muito bem. Quando todo mundo estava com medo, alguém foi lá e comprou, claro, esperando se dar bem depois da fala de Trump amanhã. Eu estarei ligado aqui e voltarei claro, comentando o que Donald Trump falou. Então eu espero vocês amanhã cedo. Quem se dará bem, quem perderá? Bem, isso só quem viver verá. Até amanhã, se Deus quiser.